Fala pessoal, beleza? Então vamos ver algumas simulações, né, usando esse site aqui, ó, MyScope Training, tá? Então, ó, vocês estão vendo aqui o endereço e vou diminuir aqui e que é um sistema aí, né? Ó, vejam que são de algumas universidades da Austrália e que criaram esses simuladores online que são muito interessantes que a gente pode utilizar, tá? Então, ó, você entra aqui MyScope, né? Aí lá embaixo tem tópicos, ó, tem várias técnicas bem interessantes, né? Nem todas a gente vai explorar, tá? E tem aqui, ó, X-ray, né? Diffraction, X-ray, né? Que é o difração de raio-x. Você clica, vai abrir aqui, ele fala um pouco, né? Para que serve, descreve aqui e você vem aqui nessa aba Practical, tá vendo? Ó? Practical. Aí depois clica aqui. E aí tem esse botão aqui, ó, XRD Simulator. Eu vou desaparecer aqui na tela, tá? E aí a gente pode fazer essa simulação. Vamos lá. E aí ele vai dando essas orientações, né? Para uma experiência ótima, estender o simulador, além da tela, tudo. Então já coloquei a tela cheia, né? Então já está na melhor posição possível. Bom, o que esse simulador faz? Ele simula o equipamento de difração de raio-x. Então é um equipamento que utiliza um feixe de raio-x, então exige um certo cuidado, né? É uma fonte de radiação. Pode provocar algum mal, mas felizmente é um equipamento muito bem protegido. Então assim, o operador não precisa usar chapa, nada disso. A proteção está no equipamento, tá? Ele é blindado ali, então já tem essa proteção. Aí, como a gente está usando uma simulação, a gente vai colocar as amostras aqui, que está aqui como espécime, né? Então, ó, tem algumas opções de amostra. É claro que se for uma amostra sua, um material que você está desenvolvendo, ou um material que já é conhecido e você quer analisar, aí você coloca num frasquinho, num porta-amostra, na verdade, que é um frasco adaptado, né? Próprio para isso, na verdade, e coloca no equipamento, tá? Então é um recipiente próprio, que é o chamado porta-amostra. Então você clica aqui em espécime, ó. Eu vou pegar um exemplo aqui, vidro, glass. É todo em inglês, tá, gente? Eu não vou ter um em português. Glass. Aí o que aparece, ó? Aí open. Aí abriu aqui, colocou a amostra, né? E aí eu vou clicar close. Aí vai fechar esse vidrinho aqui, a proteção. E a amostra fica lá dentro. Beleza. Primeiro uso, né? A gente está ligando o equipamento agora, então a gente tem que ligar o tubo de raio-x. Então, ó, standby on. Então, clicar aqui, aí ele vai aumentar a tensão, né? E depois a corrente até atingir os valores. Então, geralmente essa primeira etapa a gente tem que aguardar alguns minutos, porque ele tem que estabilizar a tensão e a corrente, tá? Senão você tem variação ao longo da medida. Aí agora a gente vai configurar o equipamento. O ângulo de medida, a gente tem aqui o menor ângulo, 5 graus, tá? E o maior ângulo tá 80, mas ele vai até 110 esse simulador, tá? Até 110. Beleza. Vou colocar 80 aqui. Mas observem, olhem aqui para o equipamento, tá, gente? Aqui, ó, tem fonte de raio-x, né? E aqui do outro lado o detector. Observem, tem um certo ângulo, tá? Se eu vou mudando, ó, o ângulo de início, que está em 5 graus, ó, se eu vou mudando, ó, ele vai mudando o ângulo. Tá vendo? Então vai mudando o ângulo que vai variar. Tá? E vai variar ao longo da medida. Eu vou deixar novamente 5. E se eu aumentar aqui, ó, o ângulo final, ó, também ele vai aumentando ali aquele ângulo, tá? Tem um limite aí também, né? Ah, professor, dá para fazer abaixo de 5? Não, num equipamento convencional, assim, no que é comum para difração de raio-x, não dá para fazer abaixo de 5. Aí seria uma outra técnica que se chama espalhamento de raio-x, tá? Que aí você consegue obter o mesmo tipo de informação, né, a respeito da estrutura cristalina, nesse caso, abaixo de 5 graus, tá? Ou não necessariamente, dependendo do que quer se observar,
o espalhamento de raio-x ele mostra um padrão de repetição da estrutura, não necessariamente cristalina, tá? Inclusive a gente vai ver aqui com o vidro, né? O vidro é um sólido amorfo, né? Ou não cristalino. Step size, então o degrau, né? É o intervalo mínimo, pode ser 0,005 graus cada leitura, né? 0,1, 0,2. Eu vou colocar no intermediário aqui 0,1 e o scan rate, que é a velocidade de leitura, 0,2 graus por segundo, 0,08, 0,04. Também vou colocar no intermediário. Aí o scan rate, quanto menos precisa o scan rate, mais rápido é a análise. E quanto mais detalhada, mais demorada vai ser a análise, tá? Vou deixar no intermediário. Tá, aqui a gente aperta então Start Scan. Aí observem aqui o que vai acontecer com o equipamento quando eu apertar esse Start, tá bom? Aí ele vai fazendo a leitura em si de o feixe de raio-x e o detector vem no mesmo ângulo, né? Eles vão seguir no mesmo ângulo. E aí vai construindo o difratograma. Gente, não fala espectro, é porque assim, quando a gente fala, quando a gente está fazendo estudo por técnicas espectroscópicas, espectroscopia no infravermelho, espectrofotometria, né, que é no visível ou até no ultravioleta, técnicas de ressonância magnética nuclear, que também é uma espectroscopia, ou outras espectroscopias, o gráfico nós chamamos eles de espectro, né? A gente fala, o espectro no infravermelho, o espectro no visível. Isso é um difratograma, tá? Não é espectro, é um difratograma. Ah, professor, não definiu muita coisa, né? Não, por quê? Porque a gente colocou o vidro, e o vidro é um sólido não amorfo. Então ele dá esse halo amorfo aqui, ó. Então, que fica bem largo, né? Porque não tem uma estrutura cristalina bem definida, tá? Bom, terminou isso aqui, você tem essa opção aqui embaixo, ó. Save difratograma, né? Salvar o difratograma. Aí você clica aqui, ó. Aí ele salva o arquivo em JPG, né? Em imagem, tá bom? Bom, vou trocar a amostra para que vocês vejam de um sólido cristalino. Tem vários aqui, tá? Eu só estou pensando qual. Ó, tem papel, tem carbono vítreo, é uma estrutura de carbono, né? Polietileno, polipropileno, cloreto de sódio. Deixa eu fazer com cloreto de sódio. Areia, silício em pó, né? Enfim, tem vários. Na verdade, silicon é a sílica, né? O sílico é o silício. Acho que é o silício mesmo. Em pó. Deixa eu ver aqui se tem outro. Vou fazer com cloreto de sódio. Aí vou repetir tudo, tá? Abrir, vai colocar a amostra lá dentro. Já está ligado o equipamento, então fechar aqui, né? Já está ligado o equipamento, então você não precisa aquecer novamente o tubo de raio-x. Tá aqui a configuração, vou manter o mesmo padrão, só vou deixar um scan rate mais demorado. Start. Aí tá lá construindo o difratograma, lá embaixo, azulzinho, né? Ó. Veja a diferença de um sólido cristalino, gente. Ele dá picos bem definidos, né? Enquanto que o não cristalino só dava aquele halo amorfo. Somente aquele halo amorfo, né? Então, ó, cada pico desse bem definido, que você pode salvar também, ele tem um plano associado, um plano cristalográfico associado, né? Que aí você pode identificar pelos índices de Miller, né? E aí você pode comparar para identificar qual é o tipo de estrutura, descobrir se, por exemplo, se você pode ter uma mistura de materiais, né? Então aí você vai consegue observar se isso interferiu na estrutura cristalina ou se é uma estrutura cristalina só, tá? Então várias informações que a gente consegue aqui. Beleza?
Então é isso, pessoal. Aí fiquem atentos para a atividade que a gente vai fazer usando então esse simulador, tá? Valeu!